Mais uma vez, é com a graça e com a paz do Senhor Jesus que nós saudamos você, família IBMA. Querida família de Deus, hoje, mais uma vez, neste encontro aqui pela nossa plataforma de culto online, nós nos expressamos na nossa melhor versão, que é a versão de adoradores, pois são os tais que Deus assim procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E hoje aqui eu quero convidar você a participar deste momento de adoração, deste momento de gratidão, onde a família IBMA expressa aquilo que carrega de melhor dentro de si, que é a nossa gratidão, que é a nossa sincera devoção em expressarmos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor pelo fato dele ter cuidado de nós durante esses momentos difíceis que nós vivemos na pandemia, no isolamento social. E hoje aqui eu convido você a convidar e a chamar uma bênção especial do Espírito Santo para a sua vida, a fim de que você possa entregar a Deus aquilo que você pode entregar de melhor, que é um culto racional, um culto de gratidão, um culto onde você possa expressar aquilo que você carrega como princípio de um adorador, de uma pessoa que está envolvida com Deus. E que desta forma o Senhor te abençoe, que você possa fluir no rio do Espírito Santo e que a presença de Deus, ela seja restauradora na sua vida. Adoremos o nosso Deus em espírito e em verdade nesta hora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com clareza aos nossos corações, Pai, nesse período, Jesus, de quarentena. Obrigado porque o Senhor nunca nos desamparará. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queremos, Senhor, ser alcançados por ti neste dia, Senhor.
Queremos ser alcançados por esse amor que nos deixa livre, por esse amor que nos traz paz. Oh, aleluia! Te adoramos, Jesus. Só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus sobre toda a terra. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Temos sede e fome de ti, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. eu tenho sede, eu tenho fome, Fome de ti. cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Temos sede e fome de ti, Jesus. Necessitamos do teu amor, Senhor. Necessitamos do teu calor, Jesus. Necessitamos de ti, Pai. Por isso nós queremos te entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao teu trono de glória, Senhor. Que possa chegar a ti, Senhor, com o som e com o cheiro suave, Pai. Queremos tocar, Senhor, queremos tocar em ti, tocar, Senhor, nas tuas vestes, Senhor, porque sabemos que ao tocarmos, Senhor, seremos curados, sarados, livres. Oh, aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar teus sonhos. É o desejo meu, Jesus.
estiver, adore ao Rei dos Reis. Adore ao Senhor dos Senhores. Eu quero te adorar. 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 O meu amado. Sem ti nada podemos fazer, não temos como viver. Queremos te adorar, Jesus. Só o Senhor é Senhor das nossas vidas. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com meu coração sincero, Jesus.
com um cheiro suave ao teu trono de glória, Jesus. Recebe, Senhor. Eu quero te adorar. 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 Queremos te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Do Jesus, quero te adorar com meu coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado Jesus. Quero te adorar com meu coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. És o amado da nossa alma, Senhor. Aleluia, que louvor maravilhoso. Nós acabamos de entregar ao nosso Deus. Tenha certeza, Ele recebeu seu cântico, a sua adoração, o seu aplauso, o seu pensamento. Olha, tudo isso chega à presença de Deus como incenso suave à presença dEle. E quando Deus recebe isso, não há outro sentimento, outra ação, segundo o que diz a palavra de Deus, senão liberar mais e mais bênçãos sobre a sua vida. O nosso Deus é o abençoador por excelência. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso em tantos momentos que o salmista, no Salmo 116, diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer, em outra versão, para retribuir a Deus o tanto, o tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo e que Ele fará por mim? Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre cuidou de ti, Ele continua cuidando de ti, provendo as tuas necessidades, e Ele continuará fazendo assim, porque Ele é fiel à sua palavra. O que eu darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. O salmista diz que precisa assumir compromissos espirituais e compromissos também comportamentais. Ele precisa ajustar a sua vida espiritual diante de Deus, porque isso é agradável a Deus. Mas ele também precisa ter ações materiais, ter ações relacionais, ter ações comportamentais que agradem a Deus. É uma das maneiras, ou são maneiras de retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito, por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele tem direcionado a nós. E nesse momento dos dízimos e das ofertas, isso se revela de maneira muito especial, porque é um instante em que nós vamos expressar para com Deus contentamento,
gratidão, obediência, porque há ordens, há comandos bíblicos que nos direcionam a ofertar, a devolver nossos dízimos e ofertas. Então, quando nós agimos assim, obedecendo, em adoração, com alegria, mas direcionando também e expressando contentamento. Mas, pastor, contentamento não é a mesma coisa de felicidade? Não. O contentamento é uma expressão de alegria, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não estão da forma, da maneira, na dimensão que nós gostaríamos, ainda assim, com o que temos, somos contentes. E quando temos isso no nosso coração, na oportunidade que Deus nos dá, de colaborarmos com a continuidade, com a ampliação, com o crescimento do seu reino, com toda certeza, mais ainda Ele nos abençoa, tenha certeza disso. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando lutas e dificuldades e a sua renda até esteja sofrendo alguns abalos. Olha, colabore com o que você puder, com as suas possibilidades, mas sempre com generosidade. Lembra da viúva pobre? Jesus destacou a pequena oferta dela, mas foi uma oferta pequena de qualidade. Não é a quantidade que importa para Deus, mas sim a qualidade daquilo que você entrega a Ele como expressão de contentamento, de gratidão, de louvor e de adoração. Amém? Que Deus abençoe grandemente você que nos acompanha aí pelas redes sociais, em especial o YouTube e o Facebook, alguns que nos acompanham também pelo Instagram, às vezes no próprio momento do culto, às vezes em outros dias. Você que é membro da IBMA, sempre mande um convite do culto, ou antes, ou mesmo depois, para que outra pessoa, outro casal, outra família possa também ser abençoada em nome de Jesus. Nesse instante eu queria orar por você, e eu queria que você pudesse apresentar diante de Deus a sua vida, os seus propósitos, os seus sonhos. Não deixe de sonhar. Leia o Salmo 138, verso 8, que diz que o Senhor cumprirá os seus propósitos para conosco. Nada vai impedir dos propósitos de Deus se realizarem na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Projete, sonhe, acredite, e Deus, no seu tempo, na sua hora, da sua maneira, fará acontecer. Eu creio nisso, creia também em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, levante o seu braço ao céu. Pai, nós queremos te louvar nesta hora. Primeiramente, te agradecer e te engrandecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo cumprimento das tuas promessas para com o teu povo. Cada um de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que são empregados, empregadores, aqueles que são empreendedores, funcionários públicos, aposentados, não importa, meu Deus. A todos tu tens abençoado, a situação de todos tu tens contemplado, e agora nós clamamos a ti por graça, por misericórdia, por bondade. E se houver necessidade de uma ação sobrenatural do Senhor, realiza, meu Pai, liberando bênçãos sem medida, como diz a tua palavra, bênçãos tais, que são até mesmo inclassificáveis, que não conseguem ser explicadas, que não conseguem ser mensuradas, mas que o Senhor tem realizado e continuará realizando nas nossas vidas e também por intermédio das nossas vidas, porque esse povo que nos ouve da Igreja Batista Missionária da Amazônia, esses amigos e irmãos que nos ouvem, meu Pai, ainda que enfrentando lutas, instabilidades, inseguranças, tem reservado um pouco para ajudar outras pessoas, outros irmãos, para ajudar o crescimento, a continuidade da tua obra. Por isso eu peço, abençoa, protege, guarda, derrama sabedoria para administrar os recursos que nos chegarem às mãos, meu Pai, e faz prosperar o teu povo, mesmo em meio a crises, a más notícias, a queda de índices ou a índices contrários que acabam, Pai, de alguma maneira gerando preocupações nas nossas mentes e corações. Que tudo isso seja colocado apenas como informação, mas uma informação não pode se sobrepor à tua vontade, ao teu querer, aos teus planos, aos teus propósitos para as nossas vidas. E é nisso que nós caminharemos, meu Pai, na fé na tua palavra, na fé no teu poder, na fé no teu cuidado, com esperança em quem tu és e na certeza
de que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Recebemos as bênçãos que já nos destinaste. Estamos preparados para receber tudo que o Senhor tem para nós. Oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Você que quer colaborar com a IBMA, aqui embaixo nós temos as contas do Bradesco, do Banco do Brasil. Você que só tem podido fazer pagamentos através da Caixa Econômica ou das casas lotéricas, lá no site você tem acesso ao PagSeguro. Você pode usar o cartão de crédito, cartão de débito, emitir um boleto, ir até a casa lotérica e fazer, então, entregar a sua oferta através do boleto. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos louvar o Senhor ainda com uma canção. Comece a preparar o seu coração para a palavra que Deus reservou para a tua vida, para a minha vida nessa manhã. Você não será a mesma pessoa, creia nisso. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do nosso Deus, mais uma oportunidade de podermos mergulhar no ensino da sua palavra. Vivemos dias onde as pessoas estão muito sedentas de ministração, sedentas de palavra de encorajamento, de esperança, e eu me sinto muito impactado, porque na palavra de Deus nós podemos ser ministrados em todos esses aspectos, em todas essas áreas, e não tem como não sermos renovados em força através do ensino da palavra. O ensino da palavra, ele é capaz de gerar em nós uma ressignificação, uma transformação interna. É capaz de gerar em nós um amadurecimento, um crescimento, um degrau a degrau, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, como diz a sua palavra, a palavra de Deus. E nesta hora, eu gostaria de compartilhar com você e oro, intercedo para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar profundamente as nossas vidas. Que possamos sair desta reunião edificados, impactados e transformados pelo poder do nosso Deus. E desde já, eu creio que você já está aí na sua casa, está nos acompanhando, já deixou reservado a sua Bíblia. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra comigo em Gênesis. Nós faremos a leitura de um texto inicial, um texto de uma história muito conhecida, mas eu não sei quantas vezes você já foi ministrado por este texto, por esta palavra, por esta história. E eu oro para que o Senhor nos traga entendimento, discernimento e possamos percorrer aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas durante este tempo, durante este momento de ministração, durante este momento de culto e celebração ao nosso Deus. Amém? Você já abriu sua Bíblia em Gênesis? Você vai lá para o capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos encontrar a história da Torre de Babel. Você conhece essa história, eu tenho certeza. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, que trata a respeito da Torre de Babel. Acompanhe comigo, diz o seguinte o texto, Gênesis 11, do verso 1 ao verso 8. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassas. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Olha só que coisa interessante, você conhece essa história? Babel acabou se tornando um sinônimo de confusão, né? Babel acabou se tornando um sinônimo de conflito, de divisão entre pessoas aqui.
Mas o que é importante nós entendermos são alguns pontos para que a gente compreenda como eles chegaram até aqui. Nós estamos aqui no início ainda da história. E a gente não pode esquecer que no começo Deus deu uma ordem para que o homem ele pudesse multiplicar e povoar toda a terra, ou seja, se espalhar por toda a terra. E é interessante quando a gente percebe logo aqui no início, quando eles dizem assim, olha, encontramos uma planície e decidimos nos fixar nessa planície. Ou seja, estabelecer uma cidade, estabelecer um local. Algo que já ia de encontro à ordenança de Deus, que era para que eles se espalhassem por toda a terra. E olha o resultado disso. Os povos antigos, eles tinham alguns hábitos. Alguns desses hábitos eram as construções de torres. Tá? Essas torres, elas tinham umas características interessantes. Elas eram uma torre, mas ao redor dela havia uma escada. E essa escada circundava toda a torre e era a forma de chegar ao cume, chegar em cima, na parte mais alta dessa torre. E lá, geralmente, era estabelecido um templo, porque era uma forma que eles entendiam de observar o céu e de tentar chegar mais próximo ao céu. Hoje, nós, com o avanço da ciência, a gente tem a percepção de que há uma distância muito grande entre o solo, a terra onde nós estamos, e as regiões mais altas, o espaço, a próprio sol e a lua quando nós enxergamos. A impressão que a gente tem é que eles estão próximos. Quando a lua está muito cheia, a impressão que a gente tem é que ela está se aproximando e fica fácil de tocar, mas na verdade são quilômetros e quilômetros de distância. Os povos antigos, esses povos dessa época, eles acreditavam que a distância para chegar ao céu era uma distância muito curta, muito menor. Então eles tinham esse hábito de construir torres. Essas torres, elas eram chamadas de zigurates. E elas tinham essas características e elas tinham essa finalidade. Só que aqui no texto de Gênesis, aqui no texto do capítulo 11, nós percebemos que esses povos, eles começaram a adotar alguns comportamentos ligados a essa ambição de querer tocar ao céu. Eles começam a dizer assim, olha, a gente vai se fixar, e aí não percebem que acabam desobedecendo aquilo que Deus havia ordenado. E eles disseram assim, olha, a nossa motivação de querer nos estabelecer aqui e construir uma torre bem grande, bem alta para tocar o céu, é que nós seremos poderosos e ninguém poderá conosco. Ou seja, eles começam a espalhar e divulgar através do seu confessar, do seu falar, que a intenção real do seu íntimo, do seu coração, era que as pessoas os vissem como alguém poderoso, como pessoas poderosas, como um grupamento poderoso. E que eles tiveram aquela grande conquista, porque ninguém se igualava a eles. O mais interessante é que depois que Deus viu que o que eles estavam fazendo, o propósito do seu coração, a intenção do seu coração, e trouxe confusão e os espalhou e os dividiu, o mais interessante é que aquilo que antes os aproximava, os trazia vínculo, agora nesse momento parecia insignificante. Afinal de contas, o fato deles não se entenderem parece que foi suficiente para desconsiderar todo o vínculo que aparentemente eles tinham estabelecido nas experiências anteriores, naquilo que eles haviam fazendo anteriormente. Mas o que nós podemos trazer de exemplo para os nossos dias e como trazer esta ilustração, esta história para os nossos dias? Bem, era uma torre que queria tocar o céu, que queria chegar ao céu. E eu não sei se você já percebeu, mas nos nossos dias, nós temos algumas coisas, algumas ações que são como torres que tentam tocar o céu. Não sei se você já percebeu isso. De certa forma, as igrejas, as denominações, né, as religiões, elas vêm com esse discurso, elas vêm com esta fala. Olha, é aqui que você vai ter a oportunidade de chegar ao céu, de tocar o céu. Você já deve ter observado isso e percebido isso. O problema é que quando os homens fazem isso por meio das igrejas, das denominações, das suas ações religiosas, dos seus meios de fé, eles acabam atrelando e associando a isso algumas outras questões ligadas a ações humanas. Não sei se você já se saltou os olhos e já percebeu, mas alguns podem dizer assim mesmo, olha, venha para esta igreja, nesta igreja você vai ver o céu, nesta igreja você vai ver o sobrenatural, nesta igreja você vai tocar as vestes de Jesus. Talvez você já tenha visto isso.
E parece que enquanto em algumas igrejas você vai ter essa experiência, essa oportunidade, parece que em outras não vai ter. Mas não apenas a questão das denominações e das igrejas. Talvez você já deve ter ouvido também alguém falar a respeito, olha, você tem que se envolver mais na obra, você tem que se envolver mais naquilo que você está fazendo. Você está congregando aqui, não fique parado não, bote a mão na massa. Afinal de contas, é através do seu envolvimento, da sua doação, da sua entrega, do seu dedicar completo, é que você vai galgar medidas e vai galgar experiências e vai galgar um patamar mais alto que vai te levar mais próximo da experiência com Deus. Você já ouviu algo assim? Você já escutou alguma orientação assim, nesse sentido? Você conhece alguém que já tratou desta forma? Como tocar ao céu? Como chegar a Deus? Talvez você já deve ter ouvido o seguinte, olha, através das boas ações, através das boas obras, quanto mais generoso você for, mais espiritual você é, mais alinhado com o reino de Deus você é, e quanto mais caridoso, mais generoso você for, mais elevado é o seu nível de tocar o coração de Deus. Você já escutou isso também? Queridos, torres sendo construídas, torres sendo erguidas, com um único objetivo, com um único discurso: tocar o céu, chegar a Deus. A gente também vai encontrar um outro grupo de pessoas ligadas a essas torres também. Umas que vão dizer assim mesmo, não, essas questões aqui são muito naturais, são muito humanas, né? São palpáveis, né? É o fazer. Não é assim que a gente toca a Deus, não é assim que a gente toca o céu. E alguns vão chegar a dizer o seguinte, olha, dependendo do dom que você tiver, você vai tocar o céu. Você tem um dom de profecia, então você é ungido de Deus e você tem intimidade com Deus e você toca o céu. Não, você tem um dom de línguas, então você é muito espiritual. Você tem um dom de cura, então nem se fala. E parece que é através dessas manifestações de dons que a gente tem o parâmetro para classificar ou caracterizar a espiritualidade de alguém, a intimidade de alguém com Deus e o alcance desse céu. Como se o céu estivesse mais perto das pessoas que têm essas características, das pessoas que agem assim, das pessoas que são envolvidas por este dom, por este derramar da parte de Deus. Mas talvez você já deva ter ouvido também que o conhecimento é a forma mais tremenda de tocar a Deus, de tocar o céu. E alguém deve ter dito assim, olha, você precisa escutar a ministração de fulano, você precisa escutar a pregação de ciclano. Olha, você precisa ir para aquele estudo bíblico, você precisa tomar pé e tomar contato com aquele livro, com aquela enciclopédia, com aquele esboço, com aquele estudo. E se você tiver contato com isso, você vai tocar o céu, porque é tremendo, é maravilhoso e você é envolvido, é aquecido e parece que você está nas nuvens e está mais próximo de Deus. Talvez você já deva ter escutado isso. Todas as religiões e todas as denominações aparentemente tentam construir uma torre para alcançar a Deus. Como se à medida que essas ações são feitas, mais próximo a Deus é possível estar. E aí começam a surgir os métodos. Não, a nossa igreja funciona no método XYZ, porque na Bíblia, no capítulo tal e no versículo tal, a gente percebe que isso está dando certo, e não, a sua não está crescendo, e a minha não está crescendo, e parece que se a gente não mudar o método, a gente não vai conseguir crescer, e a gente não vai conseguir ter número, e a gente não vai conseguir tocar o céu, porque Deus vai demorar a se manifestar, ou coisa do tipo. E aí surgem os métodos. E aí a gente começa a dizer assim mesmo, não, olha, a gente precisa então fazer um grande templo para um grande ajuntamento de pessoas. E quanto maior for o nosso templo, mais próximo do céu a gente vai estar. E quanto maior for o nosso templo e mais bonito mais for o nosso templo, mais vai chamar a atenção de Deus. Olha, e quanto mais pessoas estiverem reunidas nesse templo, e quanto mais pessoas estiverem clamando e falando alto, e gritando e invocando o nome do Senhor, mais Ele vai escutar as nossas vozes, e Ele vai ter atenção, e Ele vai se manifestar ali.
E aí a gente começa a perceber em outros lugares algumas pessoas dizendo assim mesmo: não, então a gente precisa mudar a nossa estratégia, a gente precisa mudar então a nossa estrutura, a quantidade de reuniões, a quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de ministérios, a quantidade de pessoas que servem, a quantidade de estratégias e de segmentos dentro dessa igreja, dessa denominação, dessa religião. Porque quanto mais isso envolver a construção dessa torre, mais próximo do céu a gente vai estar, e mais pessoas vão fazer parte, e mais pessoas vão se fixar aqui, e mais a gente vai chamar a atenção de Deus. E aí talvez por isso é que a gente não canse de ver o surgimento de novas igrejas, de novas torres, de pessoas que não deram bem num determinado lugar, não se encaixaram bem em outro lugar, que tiveram problema com alguém, com algum líder, com algum pastor ou com algum irmão, e por conta disso começa a dizer assim mesmo: não, olha, aquela outra torre ali parece que o diálogo é melhor, o ambiente é diferente, é dada oportunidade para isso, é dada oportunidade para aquilo. O grande detalhe é que nessas construções, nessas torres, tudo acaba sendo pautado numa grande autoafirmação daquilo que os homens precisam, que as pessoas precisam e acham que é importante. Às vezes, até mesmo pautado no próprio ego e na fama. Uma torre como Torre de Babel, onde surgem muitas construções humanas, onde acaba sendo muito fina a linha entre a vaidade e a autopromoção e aquilo que é meramente humano, daquilo que de fato importa para Deus. Quantos de nós não desviamos os nossos olhares, dando ênfase para exemplos como esses que eu acabei de citar para vocês? Quantos de nós? Mas sabe, queridos, se tem entre tantas coisas, algo que essa pandemia serviu, foi para dar uma sacudida no meio do povo de Deus, no meio da igreja e no nosso meio de modo geral, no mundo como um todo. E essa sacudida, e isso que Deus nos proporcionou, e isso que Deus está fazendo no nosso meio, está servindo para alertar a mim e a você, a tirar as escamas dos nossos olhos, o peso do nosso coração e nos alinharmos naquilo que de fato é importante para Deus. Sabe aquele discurso? Porque na minha igreja não tem nada. Porque na nossa igreja precisa ter mais congresso. E agora, querido, com todo mundo isolado nas suas casas, cadê o congresso? A sua fé está no congresso? Porque a gente precisa ter retiros, tantos XY retiros todo ano. E agora, querido, que a gente está isolado, a sua fé está abalada porque não tem retiro. E aí, querido, porque a estrutura da igreja tal tem uma transmissão Full HD, 4 HD, Mega Power Top, e aí na minha igreja eu não tenho o cenário, eu não tenho a câmera, a internet trava e tudo mais. E aí, meu amigo, e aí, meu irmão, você vai deixar de cultuar a Deus? Isso está abalando a tua fé? Cuidado com a Torre de Babel. Cuidado com os elementos de construção dessa torre. Cuidado com a ênfase e com o foco que é dado para elementos naturais, humanos, de construções humanas, que não refletem naturalmente, que não refletem, não apontam diretamente para o foco, para a ênfase daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Sabe o que é mais interessante? É que logo após de Gênesis 11, você vai folhear a sua Bíblia, talvez até na mesma página da sua Bíblia, você vai encontrar aí capítulo 12 de Gênesis, Deus se revelando para Abraão e chamando Abraão. E aí depois que Deus chama Abraão e ele libera uma palavra sobre a vida de Abraão, falando da sua descendência, sabe no que isso vai dar? Eu quero dizer para você no que isso vai dar. Vai virando aí a sua Bíblia, lá para o capítulo 28 de Gênesis ainda. No capítulo 28 de Gênesis, você vai ver um descendente de Abraão tendo uma experiência com Deus, como uma sequência, como algo histórico acontecendo aqui.
E olha o que acontece, leia comigo a partir do verso 10. Gênesis 28. A partir do verso 10. Diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, o qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. E aí você percorre o versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Verso 17. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Meu querido, a gente percebe aqui agora, já na experiência de Jacó, uma experiência sobre o tocar o céu e o tocar a terra. Mas diferente da experiência de Babel, onde os homens estavam se esforçando e tentando fazer pelas suas forças, pelas suas habilidades e pelas suas expectativas e mais motivações, arrogantes motivações, estavam tentando tocar o céu. Jacó não precisou fazer esforço nenhum para ver a forma de tocar o céu. Na verdade, essa experiência mostra que existia uma escada e o topo dela, vamos lá, versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava o céu. Apoiada na terra e o seu topo tocava o céu. Jacó não fez essa escada, Jacó não expressou nada para essa escada. Mas Jacó viu que nessa escada os anjos do Senhor subiam e desciam. Nessa escada o Senhor se manifestou e se colocou de pé. Essa experiência de Jacó foi tão profunda, foi tão forte, que o levou a dizer, a declarar que aquele lugar de fato era a casa de Deus, que aquele lugar de fato era o local de manifestação da presença de Deus. Sabe, querido, o que nós aprendemos com esse texto? Sabe o que nós aprendemos com essa experiência aqui? Que não são obras feitas por mãos humanas que manifestam o ato de Deus agir, o ato de Deus se manifestar. Não é por construção humana que nós conseguimos chegar ao céu. Não é não. Não é por conta daquilo que fazemos que dizemos que aquele determinado ambiente é casa de Deus. Você já deve estar entendendo aonde eu quero chegar com essa ministração. Você já deve estar entendendo aonde nós vamos tratar e a respeito do que nós vamos tratar em relação a essa experiência de Jacó. Só existe, queridos, um mediador entre Deus e os homens. Só existe uma pessoa capaz de ligar os céus à terra. Só existe uma pessoa capaz de manifestar a sua presença e fazer com que o homem tenha acesso a Deus. Só existe uma pessoa. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, vire a sua Bíblia lá em João. Lá em João. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6 diz o seguinte: E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, existe apenas um caminho. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens.
Existe apenas uma forma de ser tocado e uma forma de chegar ao céu. João, capítulo 1, verso 12 ao verso 14. Oh, aleluia! Seja envolvido por esta ministração, por esta palavra. Não por mim, queridos, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus ministrando o seu coração. Contudo, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram em Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! Só existe uma forma de tocarmos o céu. Só existe uma forma de termos experiência com Deus. Só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. E não há nada que eu e você possamos fazer para mudar isso. Não há nada que eu e você possamos fazer para mudar o amor de Deus, para aumentar o amor dele, para diminuir o amor dele, para dizer que ele está longe ou que ele está perto, porque foi ele que se entregou, foi ele que fez carne, não dependeu nem de mim, nem de você. Foi única, exclusivamente dele, porque ele amou o mundo de uma maneira tal, incomparável, imensurável, que fez com que Jesus se tornasse a ponte, se tornasse o caminho, se tornasse essa escada de ligação entre o céu e a terra. E só existe uma forma de nós chegarmos aos céus, e não é por estrutura humana, e não é por nenhuma forma de estrutura, de estratégia, de metodologia, de construção, de prédio, de igreja, de denominação. É uma só, chamada Cristo Jesus. Nosso pastor Monteiro sempre diz isso, ressalta isso. Jesus, a palavra aberta. Nada mais que isso. Se existe para um lugar que os nossos olhos devem estar apontados, é para Jesus. Se existe algo que deve ocupar o nosso coração e nos mover e nos movimentar e nos motivar a alguma coisa, deve ser alegrar o coração de Deus vivendo em Cristo Jesus. E é por isso que o salmista declara algo tremendo. Salmo 144, verso 1 e verso 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem eu tenho refúgio. Ele subjuga a mim, os povos. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa fortaleza. E em Provérbios 18:10, nós vamos ver algo maravilhoso, que diz o seguinte: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Se existe algo que deve estar aquecendo o meu coração e o seu coração, nos motivando, é olharmos para Jesus. Se a nossa fé e se a nossa motivação estiver pautada na estrutura, na estratégia, no modelo, nisso, naquilo, nos homens, querido, na vaidade, no ego, oh, querido, a gente vai estar como aquele povo em Babel, meio de confusão, frustrados, divididos, dispersos. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, se nós reconhecermos que
Ele resolveu habitar em nós, sem nós fazermos nada. E Ele nos chamou de sua habitação, de sua morada, de sua casa. Se nós reconhecermos o senhorio dEle e olharmos para Ele, viveremos como Jacó declarando: de fato este lugar é casa de Deus. E de fato, esta é a manifestação dos céus na terra, em Cristo Jesus. Não viva como em Babel, viva como em Betel. Não viva como Babel, viva como Betel. Não tenha o seu foco como aquele povo em Babel, mas experimente o céu em Cristo Jesus, o único caminho que te leva a Ele, a única maneira de te reconciliar com Deus, a única maneira de nos aproximarmos de Deus, pela sua graça, favor e misericórdia. Apenas a graça do Senhor Jesus, apenas o seu amor, apenas a sua palavra, apenas isso. Simples, queridos, simplesmente isso. Simplesmente a graça de Deus, simplesmente o seu favor imerecido, simplesmente o seu amor, simplesmente a sua entrega, a sua morte, mas a sua ressurreição. Casa de Deus, Betel, casa de Deus. Eu e você em Betel, casa de Deus. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. É ali que o Senhor se manifesta. É ali que o Senhor se revela. E é ali que o céu é tocado. Não porque nós estamos chegando ao céu, mas porque o céu resolveu chegar a nós. Boas novas de grande alegria. E eu não sei como você está aí. Eu não sei de que forma esta ministração chegou ao seu coração. Apenas foi a palavra aberta, queridos. Apenas foi a palavra aberta, como é o costume desta igreja. Não tomamos, não usurpamos o lugar do Espírito Santo. O que Ele está fazendo na sua vida é puramente obra dEle. É puramente obra dEle. E se nesse momento o Senhor está te despertando a um novo posicionamento como igreja, a um novo posicionamento como corpo, como reino de Deus, desperte-te para isso. Posicione-se para isso. Se o Senhor está te convidando a um arrependimento, posicione-se sobre isso. De repente você foi convidado para estar aqui acompanhando este culto, esta transmissão, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Esta é uma hora de oportunidade. Este é um momento de oportunidade. Talvez você esteve buscando preencher esse vazio dentro da sua vida em lugares que pregavam e apresentavam situações, ferramentas, estruturas como Babel. Como Babel, aqui você vai ter Deus, aqui você vai alcançar isso, aqui você vai conquistar isso. Dessa forma, se você fizer assim, 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 você vai ficar mais espiritual e você vai ser mais próspero e você isso. Mas a palavra nos ensina que Babel foi sinônimo de dispersão, de vaidade, de confusão. Mas eu queria anunciar para você uma Betel, uma forma do céu se manifestar para a terra, feita por Deus em Cristo Jesus. Basta você entregar a sua vida a Ele, reconhecer como pecador que precisa do perdão dos pecados e precisa da manifestação do amor de Deus, operando e transformando a sua vida de dentro para fora, de dentro para fora, lhe transformando como casa de Deus, Betel. Se você quer tomar essa decisão nesta hora, me permita orar por você, orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está. Não sei se você pode dobrar os seus joelhos, se você pode apenas curvar sua cabeça. Mas eu gostaria de orar por todos, tanto aqueles que estão querendo entregar a sua vida ao Senhor nesta hora, como aqueles que estão se posicionando, se reconciliando, se arrependendo de posturas como dessas pessoas aqui que nós relatamos no texto de Babel.
Queria orar por você. Feche seus olhos, Pai. Te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, Pai, pela liberdade encontrada em Ti, através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor aberta neste culto, nesta reunião, e pela liberdade no Teu Espírito Santo que nos ministra profundamente agora. Obrigado, Senhor Deus, porque assim podemos reconhecer o quanto somos falhos e o quanto somos injustos e o quanto buscamos muitas vezes com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, Pai, satisfazer o nosso ego, Pai. Nós queremos ser autoafirmados muitas vezes. Mas na noite de hoje, nesse momento, Pai, desta reunião, nós cremos que o Senhor está ministrando as nossas vidas e está nos fazendo entender que só existe uma mediação, só existe um caminho, que não há estratégia, que não há modelo, há Cristo. Que não há torre que possamos fazer, há a cruz apenas. Que não há templos feitos por mãos humanas, mas o único caminho que reconcilia o homem a Deus, Cristo Jesus, ressuscitado, habitando em nós, nos fazendo morada, nos transformando em casa de Deus. Betel. Obrigado, Senhor. Que nesta hora o Senhor possa gerar reconciliação nos lares, gerar reconciliação nas famílias, gerar reconciliação em cada um que confessa que precisa do Senhor. Que o Senhor possa gerar nesta hora reconciliação para aqueles que reconhecem que dependem do Senhor. Que o Senhor possa escrever os nomes daqueles que confessam o Senhor pela primeira vez no livro da vida. Que eles tenham sua vida transformadas, que eles sejam aperfeiçoados de glória em glória, que eles passem a experimentar a presença do Senhor nas suas vidas, que eles percebam que agora eles recebem o novo nome do Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, querido. Betel, casa de Deus. Que bênção, queridos irmãos, família IBMA. Hoje, o nosso momento de culto, de adoração, de palavra foi extraordinária. Quanta coisa Deus derramou neste nosso ambiente de culto online. E hoje aqui eu quero desejar que você tenha uma semana extraordinária, uma semana abundante, onde Deus venha enriquecer você com esta palavra que você recebeu hoje aqui. Hoje eu quero me despedir de você, desejando que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo sejam cada vez mais presentes na sua vida e na vida dos nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. E acredite, logo, logo estaremos juntos, presencialmente na casa do Senhor, na Igreja Batista Missionária da Amazônia. Fique com Deus e que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Se você estiver sentado, levante-se. Vamos adorar o Senhor Jesus juntos. Continuar nessa adoração com alegria. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que
são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos ver tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Jesus, porque só o Senhor é santo. Declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor